Bom dia, meu amigo, que prazer mais uma vez estar junto contigo nessa hora tão especial do estudo da Palavra de Deus. É um privilégio abrir a lição da Escola Sabatina e nos conectar com o conhecimento da Palavra de Deus e, consequentemente, nos conecta com Deus. Chegamos aí ao capítulo 9 de Romanos. Eu quero dizer para você que esse estudo será muito envolvente, pois há aqueles que acreditam na predestinação e usam esse capítulo como base. Vamos entender esse capítulo? Acompanhe o tema de hoje, Fardo de Paulo. Antes de ler o texto de Romanos 9, precisamos entender por que Deus escolheu Israel para ser o seu povo particular. Deus não escolheu porque eram os melhores, porque eram os mais honestos, os mais santos. Não foi por essa razão que o Senhor os chamou. Quando Deus os tirou do Egito para ser o seu povo particular, Ele tinha em mente um propósito muito elevado. Acompanhe. Vós me sereis reinos e sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, versículo 6. Percebeu qual era o propósito? O povo de Deus seria o reino de sacerdotes. E você sabe qual é a função do sacerdote. Basicamente, o sacerdote intercedia pelo pecador diante de Deus. Ele era a ponte entre o ser humano caído e um Deus santo e puro. Isto é, eles deviam encarregar de interceder pelas nações da terra diante de Deus, ou seja, eles seriam a ponte entre Deus e as nações. O plano de Deus era que Israel tornasse um modelo de nação para o mundo, a fim de atraí-los para Deus. Seria uma força aí de atração para todos. Esse era o propósito. Agora, por que Deus escolheu Israel e não outra nação? O Egito, por exemplo. Porque Ele é soberano. Escolheu por sua soberana vontade. Não havia nada em Israel que justificasse essa escolha. Ora, meus amigos, precisamos aceitar o senhorio de Deus, a autoridade de Deus. Aceitá-lo como Salvador é muito bom, mas também precisamos aceitar que Deus é Deus e nós somos suas criaturas e, como tal, não temos o direito de questionar as suas decisões. Entende? No texto de hoje, Paulo demonstra o seu profundo amor por seus irmãos, os israelitas. Ele mostra que foram abençoados e foram tremendamente privilegiados com a adoção. Escute essas palavras. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Romanos 9, versículo 4 a 5. Paulo estava disposto a fazer de tudo para salvar o seu povo. Porém, alguns, usando da sua liberdade, escolheram virar as costas para o evangelho que Paulo pregava. Mas isso anulou a promessa de Deus? De maneira nenhuma. Veja o argumento de Paulo. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Romanos capítulo 9, versículo 6 e 7. Percebeu? A promessa de Deus não é invalidada pelo comportamento pecaminoso de alguns indivíduos que são parte do seu povo. O argumento é claro, nem todos os de Israel são de fato israelitas. Paulo aceita que um grupo de israelitas não foram fiéis, renegaram a Deus e por causa disso foram rejeitados por ele. Porque Deus é duro? Claro que não. Se não escolhemos a Deus, se o rejeitarmos, se ignoramos os seus apelos para arrependimento dos nossos pecados, não deveríamos ficar surpresos diante da rejeição de Deus em relação a nós. Não foi Deus que nos rejeitou, foi nós que o abandonamos. Paulo mostra que mesmo que muitos israelitas falharam, ainda assim a promessa de Deus estava em vigor. A razão que Paulo usa é que sempre houve um remanescente. Esse tema, o remanescente, é válido pela própria história dos israelitas. Aqui precisamos ser bem maduros para entender o que Paulo está falando. Primeiro, veja, Deus não escolheu toda a semente de Abraão para ser o seu povo da aliança. Somente a linhagem de Isaque.
E você sabe, Abraão teve Ismael como seu primeiro filho. Porém, Deus não o escolheu. Segundo, ele não escolheu todos os descendentes de Isaac, somente os de Jacó. Isaac também teve Esaú. E Esaú lhe deu muitos netos e bisnetos. Porém, a escolha do Senhor foi por Jacó e os seus descendentes. Por que Deus fez essa escolha? Ora, amigos, Ele é Deus. E Deus é de todo sábio. Se Ele faz algo, faz baseado em puro raciocínio lógico. O problema é que às vezes não temos acesso a esse raciocínio. Aí não entendemos. Aqui há uma grande lição para nós, que não poderia deixar escapar. Ninguém se salva com base na linhagem. Ninguém se salva com base na filiação. Talvez alguém poderia dizer, eu estou seguro, pois sou filho de pastor, ou eu estou seguro porque sou filho do líder da igreja. Ninguém se salvará por estar na igreja somente. Olha, eu sou adventista, por isso serei salvo. Olha, eu sou católico, por isso serei salvo. Ninguém será salvo por pertencer a igreja alguma. Para esses que pensam assim, as palavras de Paulo ainda vão repercutir em sua consciência. Porque nem todos os Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Se a sua confiança está nessa direção, você vai ficar frustrado por descobrir que essa direção errada te leva a um lugar errado. Ah, meu amigo, minha amiga, a nossa única esperança é Jesus. Você não consegue se salvar por pertencer à igreja, você se salva por se deixar pertencer a Jesus. E que o Senhor lhe abençoe nesse dia, é meu sincero desejo.